Oi, turma, nós vamos falar agora sobre a escolha dos alimentos. A alimentação, como nós já falamos em outro vídeo, ela está muito ligada à cultura, à rotina das pessoas, à localização, né, o local onde elas moram, à idade, às condições físicas da pessoa. Então, assim, não existe uma dieta alimentar ideal, tá? Existe dentro daquilo que é saudável para você. E às vezes você tem que optar por algo muito mais restrito por algum problema de saúde, né? Então você se vê obrigado naquela situação. Tem pessoas que, devido à rotina, optam por fast food, comem comidas de restaurante ou muito industrializado, sabe aquelas comidas congeladas que você compra no supermercado, depois só chega em casa, bota no micro-ondas e come. Então, não é o tipo de alimentação ideal. O ideal é a comida caseira, porque você sabe como foi preparado, e a comida caseira você usa mais alimentos que são menos processados, né? E a ciência que estuda os nutrientes e como que ele age no nosso organismo é a nutrição. A nutrição, ela vem crescendo cada vez mais no Brasil, porque muitas pessoas hoje, preocupadas com a saúde, buscam uma orientação nutricional para melhorar, né, a alimentação. Alimentos in natura e minimamente processados são os alimentos aí que passam por alguns processos mais simples, até às vezes meio que manuais, caseiros até. Então, não tem uma ligação com o processo industrializado, né? Então, esses alimentos, eles sofrem pouca alteração. Então, por exemplo, uma carne seca. Carne seca, adiciona um sal. O sal é o processo que vai fazer a retirada de toda a água da carne, né? E vai contribuir para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, é um alimento in natura. Ele foi minimamente processado, ok? O alimento, né? Ele vai muito além de só fornecer as funções que eles têm no nosso organismo, mas também podemos, através da alimentação, ter momentos aí com a nossa família, momentos importantes, né, que nos faça sentir bem, não só nos sentirmos saciados e bem alimentados, né? Então, a alimentação pode nos aproximar das pessoas, e isso é muito bacana, não só da família, mas de amigos também, né? E aqui nós vamos compreender essa classificação dos alimentos quando você se vê aí consumindo alimentos que são extremamente processados, né, como os ultraprocessados e os processados apenas. Então vamos lá. Esses ultraprocessados têm muito corante, muito conservante, muitos aditivos, tá? Para deixar o sabor do alimento o mais próximo possível àquilo. Por exemplo, batata Ruffles, sabor churrasco. Ele tá cheio de substâncias ali que tentam deixar o sabor mais parecido com a carne de churrasco, né? O churrasco. E aí muitas pessoas desenvolvem alergias por conta dessas substâncias, desenvolvem aí obesidade, diabetes, tá? Então, quanto mais processado é o alimento, mais longe a gente deveria ficar deles, né? Eu sei que é difícil, que são coisas meio que irresistíveis, como um refrigerante, por exemplo, que vocês estão vendo aí, o menino deve estar tomando um refrigerante, acompanhado de um salgadinho. Não é o ideal, gente. Tem muito refrigerante. Não sei quem que é pior, o salgadinho ou o refrigerante, tá? Porque não tem nada de bom. Não tem nenhum nutriente rico ali, tá? Então, esses alimentos aí, eles não são nada balanceados. Ele não tem um equilíbrio ali com a quantidade de gordura, de carboidrato, né? Ele teria que ter um equilíbrio. Onde eu encontro esses alimentos? Que tipo de alimento que é super ultra processado? Os salgadinhos, as bolachas recheadas principalmente, sorvetes. Que triste, né, gente? Sorvete é tão bom.
Enfim, balas, macarrão instantâneo, já falei do miojo para vocês, eu já falei da salsicha para vocês, lembram disso? Então, vou temperar a minha salada com sazon, porque sazon, nossa, que delícia. Ou vou fazer uma carne aqui, eu vou colocar caldo de carne quinor. Gente, foge dessas coisas porque são muito processados, né? Opte por temperos frescos, temperos desidratados, como por exemplo, orégano, salsa desidratada, alho desidratado. Existem vários tipos de temperos desidratados aí naturais. Esse sim é o bacana. Você pode até juntar todo mundo e fazer um temperão ali e ele vai funcionar como um sazon, como um caldo quinor, tá? Isso é o ideal, tá, gente? Então, evitar esses tipos de temperos aí. O seu arroz está super nutritivo. Tem cenoura, tem batata, tem inhame. Aí você vai lá e tempera com sazon. Você ferrou o seu arroz. Infelizmente é isso. É a realidade. É gostoso e tal, mas o seu coração não agradece, tá, gente? Alimentos processados. Eles não são tão processados, mas eles têm alguma coisa ali que faz ele ficar meio ruinzinho também. Alimentos ricos em sal, muito açúcar, não só para tornar saboroso, mas também para às vezes tornar eles mais duráveis. Por exemplo, vegetais preservados em água e sal, as compotas, né? Conserva, alimento em conserva, como ervilha, milho, picles, esses né? Carne seca, que tem bastante sal, que você tem que deixar a carne de molho para retirar parte do sal ali, porque senão você não consegue consumir. Queijos, pães que não são os industrializados, os pães caseiros, porque você usou farinha, você usa ali no pão açúcar, sal, e aí ele passa a ser um alimento processado. Bom, então a gente tem que preferir, né, alimentos in natura ou minimamente processado. Seria o ideal. A gente poder fazer uma compra no mercado bem equilibrada, tá? Não tô falando para você seguir, né, totalmente a linha do alimento natural, mas evitar o que você puder aí de alimentos processados. Então, olha só, uma balança aqui pra gente ver, né, um pódio, né, de quem que eu tenho que ter em maior quantidade na minha casa. Alimentos in natura, né? Exemplo, abacaxi fresco. O alimento processado, abacaxi em calda, por exemplo, já tá caindo no conceito aqui. Aí você me vem com suco Tang, né? Que é ultra processado. Ultra processado mesmo, gente. Não dá, sabe? É um veneno que você tá colocando na água para misturar com sabor de abacaxi. Simplesmente é isso, tá? Aqui nós temos, exemplo, óleos, gordura, sal e açúcar, que eles são adicionados nos alimentos, tá? E às vezes em pequenas quantidades. Se você consumir esses alimentos em excesso, o problema que você vai ter vai ser com o seu coração e também com a obesidade que vai acabar desenvolvendo em você, tá? Então a gente tem que consumir na medida certa. Temos também a questão da alimentação e sustentabilidade, né? Você não só optar por você consumir alimentos saudáveis, mas optar também para contribuir para o meio ambiente. Então, quanto menos processado é o alimento, você não está contribuindo só para a sua saúde, você vai contribuir para pequenos produtores, pequenos comércios, para o meio ambiente no sentido de evitar poluir, evitar excesso de uso de recursos naturais, tá? Quando você opta por alimentos orgânicos, por exemplo, você está contribuindo aí para diminuir a poluição no ambiente provocada por fertilizantes químicos, agrotóxicos, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente existem pessoas de má fé que colocam lá para vender
na banquinha de fruta, né, ou lá no supermercado, coloca lá o alimento como sendo orgânico, mas ele não é orgânico. Já existiram vários casos, tá? De pessoas que descobriram essa farsa aí e tal, mas, né, a gente sempre espera consumir, comprar aquilo que de fato tá prometendo como na prateleira do comércio, do estabelecimento. A gente pode perceber que na maioria das vezes o alimento orgânico, ele não é tão bonito, não é uma cenoura gigante como a gente vê quando não é orgânico, tá? Quando você, por exemplo, quando eu compro um vegetal, como hortaliças, eu fico até feliz quando eu encontro um pulgão, uma lagartinha, porque eu vejo que ele não tem tanto agrotóxico naquele alimento. E o agrotóxico não é prejudicial só para o meio ambiente, que vai se infiltrar no solo, chegar nos cursos d'água, né, no lençol freático e poluir. Ele também vai acumulando no nosso organismo. E com o tempo ele vai se acumulando, se acumulando. Com o tempo você pode vir a desenvolver doenças graves como o câncer, tá? Então a gente poderia sempre repensar nessa questão, comprar esses alimentos numa quitanda próxima da sua casa, que aí você tá beneficiando pequenos comerciantes que normalmente eles compram de produtores rurais próximos a ele. E aí já está diminuindo a desigualdade de renda, diminuindo a poluição. São várias questões aí envolvendo na alimentação e na sustentabilidade, tá? Então, quanto menos impacto você contribui para produzir, melhor, ok? Outra coisa é que a indústria, que tanto processa os alimentos, elas pensam no capital apenas, né? Então, elas produzem muita embalagem aí que vai acabar gerando muito resíduo. Esses resíduos nem sempre vão ser reciclados, infelizmente, e vai contribuir cada vez mais para queimar combustíveis fósseis por conta do transporte desses alimentos, e o lucro fica concentrado na mão da indústria, né? Então, os empregados, a mão de obra empregada ali, geralmente não é muito bem remunerada, né? Vamos lá que eu vou explicar essa atividade que eu quero que vocês realizem e depois enviem no meu e-mail, ok? Sua refeição favorita é o café da manhã, ou o almoço, ou Desculpa, gente, eu vou repetir. Sua refeição favorita é o café da manhã, o almoço ou o jantar? Responda qual delas e descreva os alimentos que você escolheria, levando em consideração as recomendações para alimentação saudável que você estudou. Inclua alimentos produzidos localmente. Aqui é interessante quando a gente fala de alimentação, como que é o nosso café da manhã, como que vai ser o nosso almoço, e a gente para pensar como que é nos Estados Unidos. Vocês já observaram como que é o café da manhã deles? Agora para pensar, quem que tá certo? Lá nos Estados Unidos, o café da manhã de lá ou daqui, né? É interessante isso, ó, é um local diferente do outro e que tem diferença também no consumo de alimentos. Às vezes os mesmos alimentos que a gente consome, eles também consomem, só que em momentos diferentes, né? A2. Considere a lista de alimentos a seguir e separe-os em in natura, processados e ultraprocessados. Aqui vocês vão ler esse texto e vão responder as questões. Então, alimentos de origem vegetal ou animal, oriundos de sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo tempo, respeitem e aperfeiçoam saberes e formas de produção tradicionais, são chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os produtores
da agroecologia familiar receberão e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Letra A. O que você entende por alimentos produzidos por sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais? O que você acha desses alimentos? É isso que eu quero saber de vocês. O que esse alimento pode te proporcionar? Não só para você que vai consumir, mas também, né, para o ambiente, para o meio ambiente. B. Na região em que você mora, há disponibilidade de alimentos orgânicos e de base agroecológica para comprar? Se há, quais deles você conhece ou já consumiu? E em que locais eles são comercializados? Vocês já foram em algum lugar, pessoal, que está lá escrito lá, separado a área onde tem alimentos orgânicos? Vocês já observaram como que, nos supermercados que vocês frequentam? E se vocês sabem de onde vêm esses alimentos, vocês já pararam para pensar, ou já se perguntaram, ou já buscaram essa informação? É isso que eu quero saber aqui, ok? Então vamos lá, vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida vocês postem para mim, tá bom? Beijo para vocês.